Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 10ª aula deste módulo, tratando então sobre o nosso artigo, certo? Especificamente, como você já tem percebido, estamos tratando a ideia do artigo como um pronome, e com a ideia de ele especificamente como um pronome relativo. Lembrando que a ideia do relativo é a ideia de que e qual, aquilo que a gente já tem tratado também como no português. Falamos inclusive na última aula sobre a sua definição e algumas amplificações semânticas e tal, esclarecendo que esse não é bem um fenômeno, chamá-lo assim de pronome relativo, como o artigo como um pronome relativo. É mais uma forma de ver isso com as nossas lentes do português, né? Não é bem isso, né? Na verdade, é uma forma de expressar essa regra gramatical, esse fenômeno gramatical dentro do grego, mas isso não é bem assim que acontece. Isso é uma forma mais da gente aproximar essa explicação, até porque o relativo ele é a forma mais perto de que se pode chegar da ênfase que está querendo ser colocada ali. Mas não necessariamente assim, tá bom? Então, tendo colocado esse ponto, a gente pode ir para as ilustrações, que é exatamente o que vai dar uma sustentação mais forte àquilo que a gente tem tratado aqui. Lembrando que a gente sempre apresenta primeiro uma introdução. Você já notou aí como é que a gente tem trabalhado. A gente apresenta uma introdução, que é, na verdade, uma introdução mais intuitiva. A gente traz um exemplo para o aluno já perceber como funciona essa construção gramatical já assim de cara, e aí ele pode perceber como funciona esse aspecto aí gramatical que está sendo colocado. Então, a gente, com essa introdução mais intuitiva, a gente apresenta também uma ideia mais, então, uma questão de definição. Às vezes o Wallace trabalha também com uma ideia de clarificação e expansão semântica, né? Enfim, amplificação semântica. Tudo isso para você entender como é que trabalha, como é que funciona, né? Essa apresentação, vamos dizer assim, gramatical do Daniel Wallace. E então ele apresenta, por fim, a ideia ali das ilustrações, que é para o aluno não se perder em questões gramaticais somente, né, conceituais, e acabar esquecendo da prática. E assim a gente pode tornar isso mais simples para o aluno perceber, ok? Muito bem, então agora estamos, já que você já se situou dentro do que a gente tem falado, estamos agora nas ilustrações, que é exatamente o ponto onde a gente parou na amplificação semântica lá na última aula, e agora vamos entrar nessa ideia aí das ilustrações. Lucas 7:32, homoioi eisien paidiois tois en agora kathemenos kai prosfonunsi alelois ha legei eu lesamen hymin kai uk vamos lá, o resasthe ethrenesamen kai uk eclausate. Vamos aí entender o que o texto quer dizer. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Vamos lá. Homoioi, você pode lembrar na ideia de homo, certo? Homo. A ideia de homo é a mesma ideia, por exemplo, de homo, certo? Homossexual, por exemplo, ou homogêneo, enfim, são questões do mesmo, certo? Do que é semelhante. Então, homossexual é alguém com atração
com pessoas do mesmo sexo, né? Heterossexual, a ideia homo é exatamente o contrário de hetero, né? Isso vem do grego, tá? Heteros também é uma outra palavra grega. Então, homoioi tem a ver com mesmo e heteros tem a ver com outro. Só para a gente lembrar dessa diferença que a gente tem no grego, tá bom? E nisso a gente tem homoioi, que é o mesmo. Então, a ideia é de semelhantes. Semelhantes, eisin, a ideia de são, então eles são semelhantes. Paidios, ou seja, paidion é criança, menino, né? Então são semelhantes a meninos. E aí nós temos o nosso artigo aqui, tois, que foi traduzido como que. En kathemenos é, na verdade, o kathemenos é que é sentados, e en agora é a ideia de praça, então na praça, certo? Então eles estão ali sentados na praça, em agora, cai, ou seja, e o que acontece aqui? O cai não foi necessariamente traduzido, pros fonunci, ou seja, eles gritam, alelos uns para os outros, né? Então eles gritam uns para os outros, legei, seria, eles gritam dizendo uns para os outros, enfim, é o que eles estão fazendo aí. O legei é dizer, né? O verbo ele diz, ou no caso aí, referindo ao que eles fazem. Então eles vão dizer o que? Eu lesamen, então nós tocamos flauta, né? Nós tocamos flauta para vós, então nós tocamos para vós. Kai, uk, ou seja, e não orresaste, que é não dançastes. Ethrenesamen, ou seja, entoamos lamentações. Kai e uk eclausate, desculpe, que é e não chorastes. Então vamos lá. A ideia aqui é justamente mostrar onde está o nosso artigo em questão, que é o tois. Tois é o nosso artigo, que foi traduzido aqui como que, certo? Que. O que nós temos aqui? Nós temos, depois do tois, nós temos um en agora. Perceba aqui que se nós temos um en e nós temos um agora, isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é uma locução, como está ligado a uma preposição, então é uma locução prepositiva, certo? Na verdade, enagora, kathemenos, né, também está no dativo aqui, enfim. Então, isso a gente tem uma locução prepositiva que vem antes, aliás, que vem depois do artigo, certo? Que de uma certa forma está ligado ao substantivo anterior aqui. Então, nisso o que a gente tem? A gente tem um artigo, portanto, se ele está ligado a uma locução prepositiva, provavelmente a gente tem um pronome relativo, né? A ideia de um pronome relativo. E é exatamente isso aqui. Eles eram semelhantes a crianças, a meninos, que, certo? Que, tois en agora kathemenos. Então, semelhantes, eles eram, eisin, homoiei, semelhantes, ou eles são semelhantes, paidios, a meninos, a crianças, tois, ou seja, que, né, sentados, kathemenos en agora, sentados na praça, e gritam uns para os outros e tal, e tal, e tal, enfim. Então, com isso a gente percebe que esse que nesse tois foi traduzido então como, apesar de ser um artigo, né, então ele é um artigo, ele foi traduzido como um pronome relativo.
E é assim que a gente pode perceber essa ilustração, deixando para a gente um pouco mais clara essa ideia que a gente já tem apresentado, tá bom? Muito bem. Tendo colocado isso, vamos aqui para o próximo texto. Caetines, Catheothontes, Apotes Iudaias, Didaskon tus Adelphus, Hoti, Ean me peritenthete, to Ethei, to Moseos, u Dinasthe Sothenai. Certo? É o texto aqui de Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume que é de Moisés, ou segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Lembrando aqui que esse que é, já deixando claro para você, eu coloco entre colchetes aqui, é porque fui eu que coloquei, certo? É uma tradução que eu estou tentando espelhar a questão gramatical que foi colocada aí e tentando deixar isso da forma mais parecida com o que poderia ter sido literalmente. Então, por isso eu coloco entre colchetes aí, que é justamente para você entender que isso é meu, tudo o restante, desculpe, tudo o restante aqui é Almeida Revista e Atualizada. Quando não é atualizado, eu também digo, né? Se é uma RC, uma corrigida, ou uma corrigida fiel, NVI, enfim, é outra versão, então eu aviso, se não, é Almeida Revista Atualizada. Uma tradução menos estranha. Antes de eu ler isso aqui, vamos traduzir para não perder o costume, né? Do que a gente já tem feito, não quebrar aí o paralelismo, né? Kai, não necessariamente traduzido. Tines, que é algumas pessoas, alguns indivíduos. Cateothontes, lembra de catar, para baixo, né? Então eles desceram. Apotes Iudaias, ou seja, eles desceram da Judéia. Didaskon, ou seja, eles ensinavam. Tus Adelphus, ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam aos irmãos? Que o que? Se não, ou seja, o me, ean me, se não, perite, desculpe, perite, peritme, thete, então peritme, thete, que é, se não vos circuncidardes, to ethei, então, ou seja, segundo o costume, to Moseos, ou seja, de Moisés, o dinasthe, não podeis, lembra do dynamis, né, a ideia do poder, então, dinasthe é o verbo relacionado a isso, sothenai, ou seja, ser salvos, não podeis ser salvos. O que nós temos aqui? Nós temos o nosso artigo, que está aqui antes de Moisés. Perceba que o que nós temos é exatamente aquela ideia que a gente já tem apresentado, né? Então, o segundo costume de Moisés. Uma tradução menos estranha seria o costume de Moisés, ou o costume que é de Moisés. Exatamente o uso do artigo, contudo, enfatiza o link com a antiga aliança. Por que a ideia aqui de um pronome relativo? Porque Moseos, na verdade, ele está no genitivo, certo? Então você percebe aqui, to ethei, aqui é dativo, to dativo também, mas Moseos é genitivo. Então assim, é uma locução genitiva, uma palavra no genitivo, e dessa forma a gente tem então o to aqui como um artigo com uma função de pronome relativo, certo? Artigo com uma função de pronome relativo. Ok? Muito bem.
Tendo colocado esse ponto, vamos prosseguir. Kai heuretho en auto me echon emen dikaiosinen ten ek nomu ala ten diapisteos Christu ten ek theu dikaiosinen epi te pistei. Texto aqui de Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, ou de Cristo, enfim. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos lá. Kai foi aqui traduzido como i, heuretho, que é ser achado, essa é a ideia, en auto é nele. Lembra de euretho, de achar, né, de ser encontrado, enfim, vem, você lembra da palavra eureka também, né, essa ideia de eu encontrei, eu achei e tal, enfim. Me erron, lembra do verbo erro, que é eu tenho, então erron não tendo, aí no nosso formato aí do particípio. Dikaiosinen é justiça, então não tendo justiça, emen é a palavra do meu, né? Então não tendo justiça minha ou justiça própria, certo? Ele está aqui no acusativo, ele está ligado a um verbo, e o verbo participial aqui, o não tendo, quem não tem alguma coisa, então não tem justiça de Kaiosinen. Então aqui o acusativo tem a função de objeto direto, da mesma forma do emen aqui no acusativo. Justiça própria, e aí nós temos ten ek nomo, ou seja, que procede, ek, lembra da palavra, da preposição ek, a ideia de procedência, né, de origem, então ek nomo, ou seja, de lei, não procede de lei. Alá, ou seja, se não, exceto. Ten, ou seja, a que é. Diapisteos, ou seja, que é mediante, aqui, mediante, pisteos, a fé. Christu, ou seja, a fé em Cristo, como foi traduzido, ou a fé de Cristo, é uma outra questão que pode ser tratada depois. Ten, ou seja, ek theu, a justiça de Kaiosinen, a justiça que, e aí aqui está aqui, né, ten ek, aqui procede ek, novamente, theu, de Deus, justiça que procede de Deus, epi, ou seja, baseada, tendo como base, estando sobre, te pistei, ou seja, baseada na fé, certo? Então, com isso, o que a gente pode perceber aqui? Alguns elementos importantes que não podem deixar de ser ditos aí, tá? Nós temos, o que nós temos aqui? Nós temos que achar os nossos artigos, certo? Os artigos em questão aqui são esse ten, por quê? Porque ele está ligado a uma locução prepositiva. E esse outro ten aqui, ó. Certo? Na verdade, o outro... é esse aqui, desculpe. São esses dois que eu quero, para os quais eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque aqui a gente tem ten ek nomo, uma locução prepositiva, e aqui também há lá ten diapisteos, que é uma outra locução prepositiva. Então, deixando claro aqui, nós temos ek nomo e diapisteos. Então, o que é isso? Se não exatamente o que a gente já tem colocado aqui. Nós temos colocado que o ten está relacionado ao que,
e o ten aqui também relacionado ao que ou a que é. Deixando claro aqui também a nossa ideia aqui do procede da lei, é a locução prepositiva, e mediante a fé também é uma locução prepositiva. Por que toda essa explicação aí? Para a gente entender que nós temos aqui dois artigos, certo? Ten e o ten aqui, eles estão ligados a uma locução prepositiva. Então, isso já nos faz entender que ele pode ser um artigo com uma função de pronome relativo. E, além disso, tem outros elementos, como, por exemplo, o que você tem aqui. Não tendo a justiça própria que procede da lei, ou literalmente que é da lei, certo? A ideia é trazer essa ênfase, né? Uma justiça própria que procede da lei, senão, e aí como ele traduz aqui, ó, a que é mediante a fé, que também é uma tradução de um outro artigo com uma função de pronome. Então ele traduz como a que é mediante a fé. Se não a mediante a fé, por exemplo, se não a que é mediante a fé, traz uma ênfase maior, exatamente porque ele é um artigo ligado a uma locução prepositiva, mas com uma função de pronome relativo, certo? Muito bem. Então, o que se quer dizer ainda sobre isso? Esse texto ele envolve uma terceira posição atributiva, assim como duas locuções preposicionais, certo? Que é justamente aquelas para as quais eu já chamei a sua atenção, né? Esse ten aqui e as locuções preposicionais, locução preposicional aqui, da mesma forma esse ten ligado a essa locução preposicional de apisteos, certo? O que se quer dizer com isso? O segundo artigo, ele resume o argumento, aquele que é mediante a fé. É como se o apóstolo dissesse o seguinte: uma justiça que não é minha, certo? Mas uma que vem através de Cristo. Então ele resume o que foi dito anteriormente a partir dessa locução prepositiva: uma justiça que não é minha, que não procede da lei, mas uma justiça que vem da fé em Cristo, ou também da fé de Cristo. Mas essa discussão sobre a ideia de fé de Cristo ou fé em Cristo, ela foi abordada quando nós tratamos, né, quando se tratou de genitivo subjetivo, que foi alguns módulos atrás, em que tratamos sobre o genitivo, e ali falamos sobre a questão de pisteos Christou, ou pistis Christou, a fé em Cristo, ou a fé de Cristo. Algumas vezes é traduzido como a fé em Cristo, algumas vezes é traduzido como a fé de Cristo, mas isso é uma outra discussão que a gente não quer entrar agora, tá bom? Muito bem. Tendo tocado nesse ponto, a gente pode ir aqui para o próximo exemplo, que é exatamente o texto de Tiago 2:7, né? Uk autoi blasphemousin to kalon onoma to epiklethen ephimas. Texto de Tiago 2:7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Como é que a gente pode estudar essa questão aqui? Bom, da seguinte forma: a gente tem uk, ou seja, não, autoi, ou seja, não são eles, são essas pessoas, blasphemousin, os que blasfemam. Do que eles blasfemam? To kalon, o bom, onoma, o bom nome, to, ou seja, aqui é que está o artigo, né? Epiklethen, desculpe, o bom nome que sobre vós, aliás, que foi invocado, e ephimas, sobre vós. E o que aqui é que foi traduzido como esse to. O que você tem aqui exatamente? Você tem um artigo to ligado a um particípio, na verdade, né? Particípio epiklethen, que é o
foi invocado. E esse artigo ligado a esse particípio nos pode trazer então a ideia de um pronome relativo, que é exatamente o ponto aqui, né? Então, são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado. Então, fica bem claro aqui que esse to é um artigo ligado a um particípio que tem uma função então de pronome, no caso, um pronome relativo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham percebido, a partir dessas ilustrações, como esse fenômeno, né, do artigo como um pronome relativo, ele se apresenta dentro dentro do texto grego de fato. Ok? Então é isso. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.